Doutor Zé Maia, um prazer. Primeiro, muito obrigado por mais uma vez atender o nosso pedido de entrevista para o Jornal de Brasília. E muito gratificante saber que o senhor participou de um momento histórico da nossa nação. O senhor, que é subprocurador-geral do DF, ocupou tantos cargos como secretário de Justiça, diretor do Detran, e hoje é um dos advogados mais prestigiados do Brasil e também é autor de livros sobre direito constitucional. Que o senhor participou na Assembleia Nacional Constituinte em 1987. Me conta um pouquinho dessa história. Pois é, primeiro é um prazer imenso estar aqui contribuindo aí com o jornal e é muito bom saber que você, um profissional comprometido, está trazendo essas histórias, né? Porque isso faz parte da sociedade brasileira. Sim, eu estive na Assembleia Nacional Constituinte, que foi instalada em 1º de fevereiro de 1987. Eu entrei na faculdade em 1985, em agosto de 1985. E eu tive a felicidade, a grata felicidade, de ter passado pelo processo de transição. E culminou com a Assembleia Nacional Constituinte, como eu já disse, instalada no dia 1º de fevereiro de 1987, e eu comecei a participar de um movimento estudantil em que nós criamos uma associação da qual eu era vice-presidente e fomos acompanhar junto, assessorando um grupo de constituintes na época e participei ativamente durante todo o período da Assembleia Nacional Constituinte, inclusive era a sociedade civil toda representada, que ficava lá dentro das dependências do Congresso Nacional, montavam barracas, eu dormi várias noites lá dentro Então tinha pernoite lá de várias pessoas que ficavam nas dependências? Exato, por exemplo, o movimento da Confederação Nacional dos Trabalhadores, da UDR, dos indígenas, o movimento feminista, eles ocupavam literalmente. E a gente ficava lá convivendo. Então, era uma festa democrática. Apesar de, por exemplo, um dos maiores embates que tivemos lá na Assembleia Nacional Constituinte, que foi a Confederação Nacional dos Trabalhadores, a CONTAG, com a UDR, mas nos momentos em que não estava em embate, eles estavam lá confraternizando a democracia. Só contextualiza para a gente o que era a UDR, para as pessoas saberem que eram entidades antagônicas. Exatamente. A UDR é União Democrática Ruralista, que tinha como defesa a propriedade rural, de que era presidente o atual governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que nós convivemos com todo esse pessoal, inclusive com o Ronaldo Caiado, durante todo o período da Assembleia Nacional Constituinte. Muito interessante você me falar que exatamente essas duas entidades debatiam de maneira ordeira, né, civilizada. Que época boa, hein, doutor? Que época boa, exatamente. Nós vivenciamos hoje uma democracia tóxica. Essa é a única palavra que eu tenho, porque não havia antagonismo maior do que a UDR, representada ali pelo Ronaldo Caiado, com a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, né, que depois gerou os Sem Terra, mas em nenhum momento faltava respeito, em nenhum momento havia agressões, era embate de ideias. Tanto que haviam posições antagônicas, mas no final do texto da Constituição saiu um texto que na realidade é a conjugação das duas vontades, que é a propriedade privada rural livre, atendendo aos interesses da CONTAG com a obrigação de cumprir a sua função social. Ou seja, o debate maduro, com responsabilidade, gera bons frutos, como foi o caso dos incisos do artigo 5º sobre a propriedade privada. Perfeito. Falando em documentos, só tem aqui os documentos né, históricos para a nossa nação. Olha só, queria que o senhor explicasse cada um deles, por favor. É o seguinte, imagina fazer uma Constituição para um país como esse, saindo de um processo de regime ditatorial com uma ideia de redemocratização. Então, todos esses grupos se reuniam e primeiro foram formadas subcomissões. Certo. Subcomissões, por exemplo, essa aqui que eu estou na mão é a Comissão da Ordem Social, na subcomissão dos negros, população indígena, pessoas deficientes e minorias. Então, isso aqui foi o trabalho, os artigos elaborados por essa subcomissão. Várias subcomissões dentro da Comissão da Ordem Social juntaram os seus trabalhos e sistematizou em uma Comissão da Ordem Social, que por sua vez, vou pegar aqui, por sua vez, culminou com, por exemplo, um projeto de Constituição.
As páginas estão até amareladas. Não, e eu fiz questão, isso aqui foi a pastinha lá, essa pastinha é de 1987, tá? Eu faço questão de deixar rasgada para mostrar o quanto ela é importante para mim. Quanto foi manuseada, né? O quanto foi trabalhada, quanto trabalho teve em cima, né, doutor? Aqui o projeto da Constituição de Sistematização, isso aqui é julho de 1987, e por fim, isso aqui virou o projeto final, redação final. Isso aqui já é de setembro de 1988, ou seja, já estava pronto e que culminou com a nossa atual Constituição. Dali a um mês, né? Que foi em outubro. Na verdade, isso aqui foi final de setembro, então alguns dias depois converteu-se na nossa Constituição. Queria saber do senhor, transitando pelos corredores do Congresso Nacional, um jovem cheio de ideais, cheio de sonhos, de esperanças, o que significava para o senhor? O senhor tinha a noção de que aquele momento era de fato especial para o nosso país? O senhor devia ter quantos anos? 18, 19 anos? Eu tinha 20 anos. O que o senhor sentiu? Exatamente. O senhor tinha essa percepção de quão especial era aquele momento? Eu não tinha a noção da grandeza do momento que eu estava vivenciando, né? Tanto que desses textos, dessas subcomissões, eu tinha umas 5 caixas e acabei me desfazendo de a maioria delas, né? E obviamente me arrependi e sobraram essas aí. Eu sabia da importância do que eu estava participando, mas não tinha obviamente a dimensão como eu tenho hoje, né? E isso me traz a felicidade porque eu participei do processo de elaboração da Constituição e hoje nós temos mais de 100 emendas à Constituição, do qual eu tive a oportunidade de, como professor de Direito Constitucional, acompanhar o nascimento de todas essas emendas. Talvez eu ter no futuro me tornado um advogado na área de Direito Constitucional, principalmente, e professor, com certeza foi influência do que eu vivenciei lá. A gente tem o sonho de um país melhor e a Constituição, indiscutivelmente, a gente pode reclamar de um ou outro ponto, mas indiscutivelmente a Assembleia Nacional Constituinte produziu uma Constituição extremamente democrática, com a participação de todos os grupos. E talvez seja essa participação muito plural que tenha gerado uma Constituição tão detalhista e tão necessitada de alterações. Porque imagina, você sai do regime militar, um regime fechado, para uma plena democracia, sem uma ruptura brusca. Sim. Então, você tem que conciliar as duas vontades. E com o passar do tempo, emendas foram sendo elaboradas para fazer um processo de transição tranquilo e, claro, a jurisprudência dos tribunais, em especial do Supremo Tribunal Federal, muito contribuiu para reconstruir essa Constituição que começou a ser elaborada lá em 1987. Afonso, eu costumo dizer que essa Constituição não terminou. Nenhuma Constituição é uma obra pronta. A nossa, muito menos. Porque não podemos esquecer que nós vivenciamos diversos momentos de regimes ditatoriais alternados por regimes democráticos e a nossa Constituição, que começou a ser elaborada no dia 1º de fevereiro de 1987, continua diuturnamente sendo construída ou reconstruída até os dias atuais. E eu queria voltar um pouco para os corredores do Congresso, para saber depois um pouco mais de detalhes sobre a Constituição em si. Uhum. Aquele jovem Zélio Maia, o senhor teve contato com o doutor Ulisses, o relator Bernardo Cabral, nomes históricos como Jarbas Passarinho. O senhor teve esse privilégio de conhecer, conversar ou apertar a mão dessas pessoas? Como é que era isso? Tive, Humberto Lucena, Ulisses Guimarães, o Ronaldo Caiado, que eu já fiz aqui referência, tantos parlamentares que fizeram história na Assembleia Nacional Constituinte. Obviamente eu era um jovem, um garoto, eles eram pessoas de grande destaque nacional, mas o vivenciar, o estar ali ao lado, escutando aqueles debates, por exemplo, teve determinado projeto, determinadas discussões em que os deputados, então constituintes, seguravam o debate até esperar que aquele constituinte que estava lá no Acre pudesse chegar para poder participar da votação. Então tudo isso nós vivenciamos, como por exemplo, eu sempre faço referência ao artigo 1º da Constituição, do artigo 1º ao 4º, em especial o artigo 3º, em que diz que
são objetivos da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, promover o bem de todos, sem preconceito de raça, sexo. Essa palavrinha sexo que tem ali é muito interessante a história dela, e eu vivenciei lá na subcomissão, assistindo os debates. Inicialmente, o projeto contemplava a expressão orientação sexual. Só que os grupos conservadores discordavam dessa expressão, sim, como discordam até hoje, inclusive, né, da expressão orientação sexual, porque eles defendiam que, se mantivesse a expressão orientação sexual, isso poderia gerar um futuro casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí trocaram a expressão orientação sexual por sexo, exatamente para dizer que o que se protege são as pessoas em razão do sexo e não da orientação sexual. Isso depois veio a ser superado por decisões do Supremo Tribunal Federal, que, interpretando a nossa Constituição, concluiu que, independentemente do sexo, as pessoas podem se unir em casamento. Como nós sabemos, o casamento homossexual hoje é decorrência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, os tribunais participam também dessa construção e reconstrução do texto da Constituição. E tudo isso era debatido nos corredores do Congresso Nacional, eu costumo dizer, até nas barracas do Congresso Nacional internamente. Era muito interessante. Vocês conseguem imaginar como é ter barracas de acampamento dentro das dependências do Congresso Nacional? É muito salão difícil. Verde, salão azul. Pois para mim, né, que eu era na época um adolescente, eu não consigo imaginar essa cena. Essas barraquinhas de camp mesmo. Sim, é muito interessante imaginar, fazer esse exercício de imaginação da consistência e da relevância desses debates. Porque se você pegar cronologicamente, doutor Zélio, de 1º de fevereiro de 87 quase 2 anos depois, ou seja, um pequeno espaço de tempo, depois de 20 e poucos anos, né, de ditadura e tal, você aparecer, né, com uma Constituição trazendo a nossa liberdade, a nossa democracia de volta de maneira contundente, foi pouco tempo. Ou seja, aí você vê o nível altíssimo do debate dessas pessoas que participaram, né? Eu tive a oportunidade na época, conversar e depois, posteriormente, com o então presidente José Sarney. Como todos sabem, foi no mandato dele, aquela situação fatídica da morte do Tancredo Neves, ele como vice, ele assumiu, e a primeira providência que ele tomou foi exatamente convocar a Assembleia Nacional Constituinte. Porque ele explicava, e explica até hoje, que ele entrou como presidente, mas ele sabia dos limites que ele tinha por ele não ter a legitimidade que o presidente eleito, que era Tancredo Neves, tinha. Então a primeira coisa que ele fez foi o quê? Desviar toda a atenção dele para a Assembleia Nacional Constituinte. Isso foi um recado muito claro para a estrutura democrática. Ele estava dizendo que, olha, é o povo, através dos constituintes eleitos, para fazer um novo Estado. Porque o que talvez as pessoas que não são da área técnico-jurídica não entendam é que a Constituição é uma espécie de convenção da sua vida em sociedade. Eu costumo comparar a Constituição a uma convenção de condomínio. O que é a convenção de condomínio? São todos os condôminos de um prédio dizendo como é que vai funcionar o prédio. Que horário que pode ter som, que horário que não pode ter. Isso é a Constituição. E quem é o condômino que vai elaborar a Constituição? É o constituinte, eleito pelo povo para elaborar essa Constituição. Então, é algo muito importante. As pessoas, talvez, que não sejam da área jurídica, não tenham essa noção da dimensão da importância de uma Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte é o povo puro, em seu estado puro, criando uma Constituição. Por isso, as barraquinhas lá. Doutor Zélio, qual foi o ganho imediato para a população? Promulgada a Constituição, outubro de 88, 37 anos atrás. O que mudou na vida do brasileiro? Principalmente direitos fundamentais. Bem, além do óbvio, né? Além da liberdade, além da redemocratização, que as novas gerações já se passaram 37 anos, então as novas gerações não têm ideia do que é você viver num regime em que você não tem a liberdade de falar o que você bem entende, né? Então, além disso, claro, nós vivemos aquilo que vai diretamente no dia a dia do cidadão. Por exemplo, o SUS, Sistema Único de Saúde, que nasceu com a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, foi inserido na nossa Constituição.
É um sistema de saúde que é invejado no mundo inteiro. Tem falhas? Óbvio que tem falhas operacionais, de execução, porque nós somos um país de 230 milhões de habitantes, um país continental, então, evidentemente, está em construção também, como tudo no nosso jovem país, né? A gente costuma dizer que a partir de 88 nasceu o Brasil, mas o SUS é um grande ganho decorrência da nossa Constituição. Quando nós vemos os problemas dos hospitais hoje, que nós temos que combater, nós temos que cobrar, obviamente, nós não podemos esquecer que antes de 88 não existia saúde pública para todo mundo. Só tinha direito à saúde pública aquele que pagasse o INSS, que era na realidade o INAMPS, Instituto Nacional de Saúde. Então você tinha que pagar um valor baixo, mas você tinha um carnê que você não entrava no hospital, você não entrava no posto de saúde se não tivesse aquele carnezinho. Eu tenho esse carnê, aliás, eu tenho essa carteirinha da década de 80, é muito interessante. Então, a gente tem que reclamar, a gente tem que cobrar as melhorias, obviamente, mas lembrando que é muito melhor hoje do que era em 1988, sim, em que não existia, antes de 88, filas nos hospitais. Sabe por quê? Por quê? Porque não tinha cliente. E por que não tinha cliente? Porque nem todo mundo tinha o INAMPS. Se não tinha o INAMPS, ele sabia que nem podia ir para o postinho, porque não seria atendido. Hoje você tem a liberdade de ir ao hospital, de cobrar dos governantes, e a Constituição é construída com verbas vinculadas para a saúde. Ou seja, está em construção, mas já melhorou muito. Outro direito que o cidadão tem hoje, e repito, ele não percebe que tem, porque as novas gerações já nasceram com esse direito, né? Por exemplo, o direito do consumidor. O Código do Consumidor é de 1990. E por que é de 1990? Porque o direito do consumidor foi colocado no artigo 5º em 1988. Olha só, e aí curioso. Foi elaborado o Código do Consumidor. E imagina a quantidade de ações que o cidadão tem à sua disposição hoje para brigar pelos seus direitos de consumidor. Antes, você não tinha direito de consumidor, simplesmente não existia direito de consumidor. Dá para imaginar, nos tempos atuais, você não ter um Código de Consumidor? Então, percebe que é um direito que está batendo na nossa porta diariamente. Outro, o Juizado Especial de Pequenas Causas, em que ações de R$2.000, R$3.000, R$1.000, ninguém propunha. Porque primeiro você tinha que contratar um advogado, segundo, o processo demorava anos. Agora, você não precisa mais sequer do advogado. Você vai diretamente ao judiciário, faz a reclamação e aí você tem o judiciário lhe dando uma resposta a esse direito. Outro ponto muito importante, Afonso, é o concurso público. Sim. Não podemos esquecer que em 1988 não era obrigatório o concurso público. E quem era servidor? Né? Na maioria dos casos, era alguém indicado por alguém, em que não se submetia ao princípio da isonomia, porque o concurso público é que é isonomia. Passam aqueles que melhor se habilitam para aquele cargo. Não existia concurso público. Eram os apadrinhados, né? Eram os apadrinhados. Exatamente. O código, desculpa, o Estatuto do Servidor, a Lei 8.112, sabe de quando é? É de 1990. 1990, ou seja, tudo nasceu em 1990 por causa da Constituição de 1988. Perfeito. Olha só, gente, muito curioso, né? Trazer esses bastidores desse grande momento do nosso país com alguém que viveu esse momento, com alguém que esteve lá e participou desses debates. Então, muito obrigado, doutor Zélio, por compartilhar essa história, compartilhar esse tesouro que são as suas memórias em relação à Constituição Cidadã, que é como nós a conhecemos hoje. Posso contar uma última curiosidade? Claro, por favor. Foi até um deputado, um constituinte lá do meu estado, Paraíba, né? Eu sou da Paraíba. Catolé do Rocha. Catolé do Rocha, exatamente. Bem. Humberto Luceno, um grande deputado, constituinte. Foi senador depois, Foi né? senador. Esse eu conheci. Exatamente. Na hora de uma votação lá, isso... daquele tumulto, porque como era a Assembleia Nacional Constituinte reunida no plenário da Câmara dos Deputados, sim, que é o espaço maior. E aí um colega meu dessa entidade estudantil que nós participávamos falou, como é que a gente faz para
parar essa sessão porque vai ser votado tal assunto e o nosso grupo não quer que seja aprovado desse jeito. Ele não pensou duas vezes, pegou uma moedinha, jogou, bateu na cabeça do Humberto Lucena e foi aquele tumulto. Resumo da história: não teve a votação naquele momento, só teve no dia seguinte e o resultado foi outro. Olha Então, são detalhes que mudam a história da sociedade, né? Exatamente. Muito obrigado, adorei, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais da história da nossa Constituição, de onde que ela veio, do nível que foi esses debates que transformaram aquele momento sombrio da ditadura na nossa liberdade, na nossa democracia. Obrigado, doutor Zé Maia. Muito sucesso para o senhor. Estamos à disposição e vamos torcer para que esse país continue construindo a democracia e não a antidemocracia, né? E que o debate seja só das ideias e que prevaleça o bom senso. Muito obrigado.